Recording is on. Bem, então é isso. Boa tarde a todos e todas. Muita alegria que a gente vai finalmente, essa aqui é até meio estranho, né, falar isso, mas finalmente vamos recomeçar as atividades do Seminário Permanente de História do Direito da UFC, um seminário que já é organizado regularmente desde 2019. Com a pandemia, em 2020, a gente passou a adotar, enfim, né, a forma remota, e com isso foi possível trazer convidados de vários lugares do mundo, né, enfim, do Brasil e do mundo, né, quer dizer, até porque o Brasil está no mundo, né, enfim, mas às vezes as pessoas falam isso, né, enfim, vários lugares do mundo, mas o Brasil está no mundo, né, então falar do mundo é um pouco mais amplo. Então a gente vai retomar isso. No primeiro semestre a gente, né, não teve atividades por várias questões burocráticas, mas agora a gente voltou e vamos retomar aqui a nossa rotina mensal de encontros. E agora, neste mês de setembro, tenho o enorme prazer de receber o professor René Lomes Gomes. Assim, o René, enfim, originalmente da área de História, né, enfim, fez graduação, mestrado, doutorado em História, é professor do Departamento de Museologia da UFMG e tem enfim, uma larga experiência, enfim, nessas três áreas, né, enfim, na História, né, na História da Arte, é o tema central aqui, né, da nossa discussão, mas também, né, na Museologia. Acho que é importante dizer que o René foi, enfim, um dos fundadores, né, enfim, participou da fundação, ativamente da fundação do importante museu da UFMG, mas tem enfim, uma trajetória muito relevante na área também. Foi chefe de departamento, enfim, né, tem toda uma trajetória. E na História da Arte, o René também tem contribuições importantíssimas, enfim, em termos de publicações, circulação, tem uma vasta experiência internacional na Espanha, na Holanda, nos Estados Unidos, né? Inclusive nós tivemos o prazer enfim, de nos conhecermos, né, enfim, nos Estados Unidos, na Brown University, agora no começo do ano. Ambos somos fellows, convivemos um pouco, né, René? Quer dizer, o René chegou na metade do meu tempo, né, que já foi um tempo curto, mas chegou na metade do meu tempo. Ele ficou ainda mais alguns meses, né, mas foi uma convivência muito boa, com a qual eu pude aprender, né? Aprendi demais, né, com o René, e eu costumo até dizer com os colegas, tive o enorme prazer de visitar enfim, um importante museu em Boston, com uma importante seção de pintura holandesa, sendo acompanhado por um especialista em pintura holandesa, né, que é o René, no caso, né? Então, assim, jamais terei como pagar essa oportunidade, né? Não tem dinheiro no mundo que pague essa chance. Então, convidei o René para, enfim, né, participar das atividades do grupo. A gente vai, enfim, o tema, né, o título da fala do René será Lendo Ameríndios Africanos em Imagens, Iconografia, Fontes e Processos, séculos XVI e XVII. Eu queria agradecer muito a todos que estão aqui presentes, enfim, a todos que assistem ou assistirão o vídeo depois no YouTube, na nossa página, na página do NEDAP, no YouTube. O nosso aqui é muito informal, René. Então, assim, você pode falar o tempo que você quiser, né? A gente pensou, assim, 40, 50 minutos, enfim, até mais. E aí, depois, enfim, né, a gente abre aqui, né, para eventualmente, enfim, alguma pergunta, e, enfim, né? Ou seja, ter esse tipo de interação também acho que é super relevante. Então, René, bem-vindo, fique à vontade e vamos lá. Bom, obrigado, Gustavo. Primeiramente, assim, muito obrigado por esse convite, que foi um convite assim, muito generoso, e que, de alguma forma, faz com que a gente deu o início daquela ideia que a gente teve lá em Providence de manter esse grupo de pessoas que se encontraram ali. A gente teve a sorte de encontrar um grupo de pesquisadores na John Carter Brown Library, que era fantástico, com muitos pontos de conexão. Também aprendi muito com você, e acho que esse é um caminho, né, para a gente começar a andar e manter esses laços. Então, obrigado pelo convite. Eu fiquei
mais feliz ainda por ter um espaço para falar da minha área. Eu sei do seu interesse próprio com a leitura de imagens, aproximando, né, a história da arte com a história do direito, que eu acho que é uma possibilidade de trabalho fantástico, muito pouco explorado. A gente tem uma aproximação maior da história da arte, por exemplo, com a filosofia, mas tem muito pouco com a história do direito. Tem com a história da ciência de uma forma brutal, né? São quase que duas disciplinas irmãs atualmente. Então acho que aqui a gente pode começar um diálogo aí que pode gerar frutos fantásticos para o futuro. E queria agradecer a todo mundo que também se dispôs a vir. A sala está cheia, tem 20 pessoas, e para ouvir um pouco, né, o que a gente tem para contar. Quando o Gustavo falou sobre o grupo e sobre o interesse de falar um pouco sobre leituras de imagem, a minha ideia foi fazer não é bem uma palestra, é um misto de palestra e aula, assim, mas de pegar o meu tema de pesquisa, que é de representações da África e da América, e trabalhá-lo a partir do básico mesmo, né? Falar um pouco simultaneamente sobre o que é o processo de leitura de imagem, porque eu imagino que isso pode servir muito para vocês. Quem está trabalhando com a história do direito vai encontrar sempre, para o período moderno, as publicações que eventualmente têm um frontispício, tem uma imagem no meio, tem mapas, tem uma série de elementos iconográficos que podem ser, que estão ali não por acaso, fazem parte da obra e, em geral, como eu sou historiador também, né? Nós, historiadores, somos treinados a ler texto, a gente passa por cima das imagens e esquece de pensar que elas ali cumprem um papel cognitivo, né? Que elas têm um papel para complementar o que textualmente um livro, um texto diz. Então, eu pensei um pouco essa apresentação nesse sentido. Espero que seja interessante para vocês. Eu tenho muito material, podem me cortar, podem parar para perguntar. Posso pular coisa que não tiver interessante, mas eu trouxe aqui, tentei fazer a coisa mais completa possível para vocês terem uma introduçãozinha um pouco a leitura de imagens a partir desse meu tema, que eu fiquei sabendo que é o tema também de algumas pessoas no grupo por outro viés, né, que não é o da história da arte. Então, espero que essa conversa seja tranquila e ótima nesse sentido. E também, assim, meu núcleo de pesquisa também tem um seminário permanente e é a bagunça. Então, vocês podem conversar pelo chat, podem me chamar, que eu estou mais que acostumado com isso. Tá bom? Eu vou tentar compartilhar a tela. Vamos ver aqui se eu consigo. Tá dando para ver? Tá sim. Tá bom. Então aí vocês podem. Eu não vou enxergar vocês mais, então vou pedir para qualquer coisa que comentarem no chat, alguma coisa, o Gustavo me diga. E também vocês podem abrir o microfone e perguntar tranquilamente, tá bom? Bom, eu acho assim, só para começar, eu acho importante a gente sempre situar a partir de onde a gente fala, principalmente quando tem recurso público envolvido. Então, o que eu vou trabalhar aqui com vocês são... Ixi, voltou. Tô acreditando que voltaram com a britadeira. A britadeira é sempre meio complicado. Quer que eu mude para o escritório? Você que sabe, René, o que fica mais confortável para você. Se você preferir mudar, não tem nenhum problema. Tá, mas para vocês está dando para vocês me ouvirem direito? Para mim tá. Tá, eu vou mudar então. Só um segundo, tá? Tranquilo.
Já perceberam que, independentemente de onde você esteja, sempre vai ter uma britadeira por perto? Impressionante. A britadeira ou a maquita, né? Sempre... Ou então a motocicleta. Não, então a motocicleta tá difícil. Só esse trio aí é... Ai, ai, ai. Prontinho, voltei. Maravilha, né? Fica à vontade. Tá dando para ouvir? Para mim tá. Então tá. Você, então, né? Vou compartilhar aqui de novo. Não é uma britadeira. Bom, então, desculpa a interrupção. Então, eu estava falando assim, eu acho que é importante a gente situar essas pesquisas. O que eu vou conversar com vocês hoje aqui, na verdade, eu vou mostrar para vocês, mas é um somatório de 3 processos de pesquisa diferentes. Eu trabalho com o estudo da iconografia americana e africana desde a graduação, então isso passou pelo mestrado e pelo doutorado e pesquisas posteriores. O trabalho que eu tenho desenvolvido mais recentemente, que está incluído aqui, desde pelo menos dos últimos 3, 4 anos, ele está ligado a algumas atividades que eu desenvolvi, tanto no programa de pós-graduação em História, de onde eu venho, né, do meu doutorado, e dei aula durante um período, quanto no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, da UFMG, que é onde eu sou professor permanente agora, e na UFMG esse projeto de pesquisa ele está sendo desenvolvido com bolsas de iniciação científica, né? Tive 2 bolsistas fantásticas trabalhando neles, uma financiada pela FAPEMIG e outra pelo CNPq. É o único recurso brasileiro que em mais ou menos 15 anos nessa pesquisa entrou, são 2 bolsas de iniciação científica. Mas fora isso, eu tenho trabalhado em outras articulações, principalmente com o Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que nós tivemos um fundo em outro projeto que também foi aplicado nesse projeto, que é um fundo da Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal. E ali essa pesquisa se insere dentro de um grupo de pesquisa sobre encontros culturais e sociedades de interseção, né, na construção dos impérios atlânticos. Também a gente se beneficiou de um recurso do Grupo Montevidéu, que me permitiu uma estadia como professor visitante na Universidade Nacional de La Plata, no Centro de História Argentina e Americana. E ali a gente integrou um conjunto de pesquisadores, um grupo de pesquisa interinstitucional sobre história atlântica, em que a gente desenvolve em parceria um projeto que, por enquanto, na pandemia ficou suspenso, mas deve voltar, que se chama Iconografia da Mulher Indígena nas Cidades Coloniais Americanas, que é exatamente pensar 2 temas da representação dos ameríndios no período moderno que são pouco explorados. Primeiro, a imagem das mulheres indígenas, e o segundo, dos indígenas dentro de espaços urbanos. Né? A gente tem um trabalho muito grande de estudo em cenas litorâneas, em matas, mas pensar especificamente essa visualidade dos indígenas nas cidades coloniais é algo que ainda não foi feito na extensão que a gente precisa. Atualmente, esse projeto ele integra também o projeto Barroco Açu, América Portuguesa na Geografia Artística do Sul Global. É um projeto coordenado pela professora Renata Martins e pelo professor Luciano Miliati na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e que eu integro como... É um projeto subvencionado pela FAPESP, e eu integro como pesquisador colaborador. Mais recentemente, eu estou revisitando esse material de pesquisa. Eu tive uma bolsa CAPES há muito tempo atrás na Bélgica, eu morei lá um tempo e foi onde essa pesquisa decolou,
E agora, com outras bolsas, eu estou podendo revisitar os acervos e refazer algumas dessas pesquisas, mudando o enfoque da abordagem das imagens. Então, aí sim, eu tenho aqui que agradecer o apoio financeiro que vem tanto da John Carter Brown Library na Brown University, do Museu Plantamoretos na Bélgica, da F. Hood Bibliothèque Hendrik Conscience na Bélgica e do Museu do Oriente em Lisboa. E além disso, eu esqueci de colocar aqui também o grupo AWIP, que recentemente me concedeu uma bolsa. Então, eu acho que é importante a gente sempre frisar né, esses espaços a partir dos quais a gente está falando. E aí a ideia, eu vou fazer primeiro uma breve apresentação para vocês, né, como muita gente está conectado à pós-graduação, vou fazer uma breve apresentação do meu percurso de pesquisa, para vocês entenderem um pouco, né, como que essa pesquisa se construiu, e a partir disso tentar mostrar um pouco sobre a leitura de imagens. Essa é uma pesquisa que eu desenvolvi no campo da história, numa tentativa, né, porque aqui eu não tinha acesso a cursos de história da arte, né, é uma coisa bastante recente no Brasil, principalmente na pós-graduação, e bastante restrita, são poucos espaços que nós temos, então trabalhei na história com esse grande desafio que é de trabalhar com historiadores universo das imagens, o que muitas vezes é complicado por uma falta de domínio dos colegas, do domínio metodológico, do que a gente precisa para trabalhar adequadamente com imagens. E essa pesquisa, desde quando eu comecei lá atrás, na graduação, eu tinha como uma ideia, era de tentar usar as imagens, e agora objetos, né, objetos materiais, que fossem associados à América e à África, nessas situações dos encontros interculturais ocorridos a partir do final do século XV, como modo de entender como que esses objetos e essas imagens eles mediaram a assimilação e produziram significados acerca da humanidade e da natureza dessas partes do mundo na Europa, né, algo que eu acho que tem a ver com algumas pesquisas aí no grupo, principalmente com a construção dessa ideia de alteridade, né, com relação à Europa, e mais tarde, né, com a evolução, vamos dizer assim, né, dos meus estudos na área, eu comecei a pensar também como que essas imagens e objetos criaram um lugar específico para ameríndios americanos nas sociedades atlânticas ou globais, principalmente atlânticas, pensando todas as três pontas desse Atlântico, tanto na costa ocidental da África, a América, mas principalmente o Brasil, e a Europa, com foco principal na Península Ibérica e em Flandres e na Holanda. E como que essas imagens e objetos elas podiam mediar relações e produzir, na sua circulação, podiam, né, mediar relações entre homens, porque a imagem, muitas vezes, o conhecimento do outro pela imagem, o conhecimento do outro pelo texto, muitas vezes antecede o encontro pessoal, né? Então, quando duas humanidades diferentes, vamos colocar assim, por exemplo, um ameríndio e um africano escravizado se encontram, muitas vezes esse encontro foi mediado ou antecedido por ideias preconcebidas que circularam sobre a forma de textos, falas e imagens. E, ao mesmo tempo, como esses mesmos materiais eles tiveram um impacto muito grande na produção de conhecimento. Então, eu estou navegando um pouco mais em torno dessas relações. Então, assim, resumindo, o interesse meu de estudar essas imagens foi pensá-las como condições de criação de... Né, como que elas... quais foram as condições de criação de diversas formas artísticas que eu chamo de arte do encontro. São produções artísticas que só poderiam existir a partir desses encontros interculturais. Eu evito, como diabo fugindo da cruz, a ideia de trabalhar como arte mestiça. Essa apropriação do conceito de mestiçagem biológica, para mim, é um pouco... Depois de muitos anos trabalhando com ele, para mim é um pouco complicado. Eu prefiro chamar de artes que resultam do encontro, porque algumas não se alteram profundamente em suas raízes, né, como se fosse uma mistura de uma tradição indígena com uma tradição europeia, por exemplo,
ela não altera profundamente, mas ela tem algo ali que diz respeito a esse encontro. Então, pensando em arte do encontro, eu consigo pensar em variações de misturas, de encontros, de trocas, muito mais amplas do que a ideia de mestiçagem me daria. Desculpa. E dentro desse estudo, principalmente pensar as estratégias de representação do outro. Lembrando que as imagens, a leitura das imagens, ela pode ser tanto feita como uma forma de compreensão dos elementos internos a uma obra, seja ela um livro ou um quadro. Então, eu posso ler as imagens para entender melhor o livro, para entender melhor um quadro, para entender melhor um filme, como para entender a inserção dessa obra específica dentro de uma tradição. Então, se eu tiver, por exemplo, um livro de emblemas morais do século XVII, que na portada tem uma representação das 4 partes do mundo, e a América é representada como um ameríndio, essa portada serve para que eu entenda a obra, essa portada serve para que eu conecte essa obra com uma tradição de pensamento sobre as 4 partes do mundo, e também serve para uma interpretação específica sobre alguma ideia do mundo, que é esse um dos grandes pontos que eu tenho tentado desenvolver agora e que me parece que pode ser algo que caiba de forma interessante para se pensar a história do direito, né? Como que umas representações desse tipo podem levar à interpretação de ideias específicas, por exemplo, sobre algum tipo de normativo, de texto normativo ou regulatório. Ou mesmo as discussões sobre humanidade ou não dos povos não europeus. Vocês conseguem pensar outras possibilidades. Mas o que eu quero dizer para vocês, então, assim, é que o campo da leitura de imagens ele é muito amplo. Dentro dele cabe uma série de procedimentos e de objetivos muito diferentes. Eu posso ler uma imagem tentando entender como ela comunica algo, ou como que ela se constrói internamente, ou como ela se encaixa dentro de uma história dos estilos. Todo mundo, quando pensa em história da arte no Brasil, pensa muito em história dos estilos, barroco, renascimento. Eu não trabalho muito com isso. O que eu estou tentando fazer com a leitura da imagem é trazer essa leitura para um campo interpretativo, de interpretar ideias sobre o mundo, e cognitivo, pensar essas imagens como formadoras do conhecimento das pessoas sobre a realidade. Tá? Então, são 2 elementos que me parecem que são fundamentais para vocês entenderem. Eu estou usando essas imagens para ver como os homens interpretaram a natureza e a humanidade da América e da África e como eles produziram conhecimento que é incorporado no conjunto de conhecimentos ocidentais sobre essas partes do mundo. Nesse sentido, então, essas pesquisas começaram lá na graduação de uma forma muito tímida, tentando entender o que era conceitos de alteridade, isso lá na década de 90, a gente trabalhando ainda muito com essas ideias de alteridade a partir do que foi produzido em torno de 1992, claro que eu comecei a trabalhar muito depois disso, mas teve um impulso de produção historiográfica sobre a alteridade com o aniversário, né, da conquista da América, e durante esse período teve uma inflexão muito grande dessa historiografia sobre a construção da América em torno dessa ideia de alteridade que estava vindo tanto do campo da filosofia, né, principalmente do pensamento sobre a memória social, como também da psicologia. Mas aí depois, já mais para frente, eu retomei essa pesquisa com um estudo específico sobre o livro Singularidades da França Antártica, que foi escrito pelo franciscano André Tevet, que fez parte da ocupação francesa da costa do Rio de Janeiro, em meados do século XVI, em que meu texto minha monografia foi um pouco pensar como nessa obra foi construída imageticamente a ideia dos índios tupinambás da região. E depois, para o doutorado, eu desenvolvi, parti para outra forma de leitura dessa iconografia, incluindo já a iconografia dos africanos, que foi quando eu estudei a obra do Albert Eckelt, que foi um artista holandês
neerlandês que morou no Brasil cerca de 8 anos, né, durante a ocupação, e que produziu um volume muito grande de representações de seres humanos. E aí eu trabalhei no meu doutorado com essas imagens. Como vocês podem ver aqui, a mulher negra com criança, todo mundo conhece, imagino que vocês já estão, né, carecas de ver essa imagem. Mais recentemente, por conta do trabalho do doutorado, eu estou retornando, e da minha visita para a Argentina, eu retomei esse estudo a partir de uma outra forma iconográfica, que é a iconografia dos animais. E aí eu estou desenvolvendo um projeto junto com a professora Jaqueline Sarmiento de La Plata sobre a circulação do conhecimento sobre a anta, né, que teve um papel muito importante na história natural, principalmente no século XVIII e XIX, mas o seu conhecimento já parte do século XVI, por ser do maior mamífero, né, da América do Sul. Maior mamífero vivo naquele momento. Então, o mesmo processo que eu estava pensando da alteridade com relação a humanos, agora eu consigo entender que ela é uma construção que foi possível também com relação à natureza. Então, eu estou voltando agora com esses projetos sobre os animais, que faz parte da pesquisa que eu desenvolvi lá em Providence com, né, o Gustavo, quando o Gustavo estava lá. Bom, só para vocês terem... Eu não vou falar sobre isso hoje, mas só para vocês terem uma ideia, o meu trabalho ele não parou ele começou lá na graduação com a leitura iconográfica, com a leitura dessas imagens, da iconografia, da representação em si dos ameríndios, mas ele não parou nesse ponto. Com o tempo eu comecei... Está faltando publicar, mas com o tempo eu comecei a desenvolver outras formas de abordagem, porque eu estava muito preocupado com uma repetição gigantesca dos estudos, falando sempre as mesmas coisas sobre essa iconografia, sempre como determinados modelos iconográficos eram repetidos ao longo do tempo, e eu comecei a ficar incomodado com essa redução da leitura dessas imagens a partir da leitura iconográfica, e principalmente o que me incomodava muito é uma leitura muito ingênua entre isso, a relação com a realidade, né? Essa é uma representação estereotipada, isso é fiel ou não com relação à realidade, né? E principalmente quando a gente passa para o campo dos estudos da iconografia dos africanos, esse tipo de argumento, que é bastante primário, ele é presente com uma força gigantesca, inclusive com discussões sobre determinado artista é ou não sincero, ou ele tem ou não preconceito na representação do outro. Eu vou mostrar para vocês que qualquer tipo de representação dos ameríndios, de qualquer figura humana no período moderno, ela é uma construção bastante complexa, que tem uma série de referentes que não são apenas da realidade, e essa discussão da fidelidade com o real, ela é uma forma muito pobre de se entender uma imagem naturalista, uma imagem que tenta passar a ilusão de representação do real. Mesmo essas imagens, elas são extremamente... são produtos de uma construção intelectual, e acho que faz parte... para que a gente consiga entender até as inflexões sociais que existem nessas imagens, a gente tem que começar a desnaturalizar essa ideia de que elas são etnográficas, naturalistas, ou representam são um espelho da realidade. Então, eu passei a buscar também outras formas de lidar com essas imagens, e hoje eu estou trabalhando com elas, além da iconografia, trabalhando outras dimensões da visualidade, a materialidade. Então, a visualidade, pensar, por exemplo, como que espacialmente essas obras se encaixam. Pensar o significado não apenas a partir do que está representado dentro da imagem, mas com que ela conversa no seu entorno. Então, uma figura que tem um indígena, que foi construída, representado como um rei mago, e foi construída para um altar, ela está em diálogo com todos os outros elementos de um templo católico.
uma imagem que foi construída para estar dentro de um livro, ela dialoga com esse livro e com os outros livros com os quais essa imagem dialoga. Então, pegar essa visualidade, cruzar com outras, com o conjunto de coisas que é visto ao mesmo tempo que ela, me dá mais material para pensar nos seus significados. E da mesma forma, eu vou mostrar para vocês a materialidade, os materiais usados na construção da imagem, a tridimensionalidade dela e os espaços de circulação. Tá? Então, o que vou fazer com vocês, eu vou voltar lá no início dessas minhas pesquisas e um pouco mostrar como a gente pode, então, ter alguns elementos para ler essas imagens. Tá indo legal, gente? Para mim tá ótimo, beleza. Bom, para acompanhar. Então também tá tranquilíssimo. Tá ok? Ok. Bom, então, a primeira coisa que eu tenho de elemento mais metodológico para passar para vocês é a ideia de tomar essas imagens da primeira modernidade, do século XVI até o final do século XVIII, como linguagem. Vamos colocar aqui 99% das imagens ocidentais produzidas nesse período, elas têm uma dimensão discursiva, como a escrita, e elas têm um objetivo de transmitir mensagens. Elas foram criadas para transmitir mensagens. E aí, parte do nosso trabalho é conseguir ler essas mensagens e tirar uma substância para entender o processo histórico a partir disso. Para isso, a gente tem que desenvolver métodos de leitura dessas imagens rigorosos, da mesma forma como nós desenvolvemos para ler texto. Né? Muitos historiadores falam assim, é difícil trabalhar com imagem porque a imagem é ambígua. Uma imagem é tão ambígua quanto um texto. Um elemento iconográfico dentro de uma imagem, ele está dentro de uma frase de outras imagens que a gente entende quando elas são colocadas juntas, produzindo um texto visual, fazendo essa analogia de propósito, e que dentro de um contexto a gente pode entender de uma forma ou de outra, exatamente como um texto escrito. Um texto escrito, uma palavra ela tem milhares de significados, então, por exemplo, uma maçã desenhada num quadro pode ter milhares de significados, mas uma uva. Mas se essa uva estiver em cima de um prato, você vai entendê-la como um alimento, por exemplo. É a mesma coisa que uma palavra dentro de uma frase. E se esse prato está representado dentro de uma sala de jantar, você começa a entender essa pintura como uma alusão à frugalidade, uma alusão ao prazer da mesa, ou à riqueza. Você vai ter uma série de outros elementos que você vai conseguir entender, começar a entender esse discurso. É exatamente como acontece com o texto. Né? Uma frase deslocada do seu contexto, ela pode virar outra coisa, da mesma forma com o cacho de uva num prato. Se eu tiro da sala de jantar e coloco dentro de uma capela, ela vira um símbolo da comunhão. Ou se eu tiro ela da capela e coloco numa casa na Holanda protestante do século XVII, com uma figura de uma criança e uma mão segurando o cabinho da uva, ela vira uma alegoria da virgindade de uma menina. Né? Que é aquela coisa que o pai carrega o cacho de uva pela pontinha com cuidado e passa para o marido para que não se despedace. Então você tem uma linguagem moralista, moral, em torno dessa representação. Então depende do contexto que a gente consegue ler esses signos para que eles produzam significados e a gente consiga entender a mensagem. É importante chamar a atenção que a gente tem muita gente, quando começa a trabalhar com leitura de imagens, tem aquela ideia de livro de dicionário de símbolos. Vai buscar no dicionário de símbolos o que significa o elemento X ou Y. O que é um caminho legítimo, mas quase sempre nos leva ao fracasso, porque a gente tem que começar a entrar dentro de uma cultura visual para conseguir decodificar esses elementos e conseguir percebê-los
né, com o significado adequado, né, deles, que ele foi mobilizado na produção daquela imagem. E, junto a isso, eu acho que existem algumas coisas que são muito importantes. Todo historiador que vai trabalhar com imagem ter com clareza aquilo que ele está fazendo, que são as dimensões de leitura de uma imagem. A gente pode abordar a mesma imagem, a mesma obra de arte, o mesmo objeto ou o mesmo texto a partir de várias dimensões. E a gente tem que ter muita clareza sobre a dimensão que nós escolhemos abordar, porque as fontes que a gente tem para construir a história desse objeto ou dessa imagem podem nos dar indícios diferentes ou não sobre essa dimensão que a gente quer falar. As três dimensões que eu acho que são principais são a da criação, de como que a obra foi criada, a dimensão da recepção, como que a obra foi lida por outras pessoas, pode ser no momento em que ela foi criada ou pode ser, né, para frente desse momento, em um futuro, e a dimensão da cultura, da tradição visual na qual ela se integra. Então, eu vou trabalhar aqui com vocês a dimensão da criação, que muita gente traduz, será qual foi a intenção do autor? Depois eu vou falar um pouco sobre intenção, mas eu estou pensando um pouco nesse momento de composição da imagem. Qual que é a mensagem que a imagem foi criada para transmitir em uma determinada situação? A dimensão da recepção é a dimensão das pessoas que vão ler e interpretar essa imagem. No meu doutorado, eu trabalhei com a recepção das obras do Eckert, não com o processo de criação. Eu tive que trabalhar com o processo de criação para entender um pouco dos significados almejados e depois ver como que esses significados foram alterando ao longo do tempo. No meu doutorado, o que eu fiz? Eu peguei aquelas 8 representações sobre possíveis habitantes do Brasil holandês e comecei a perceber, do século XVII até o século XIX, cada lugar em que essas telas foram expostas ao público e como que elas geraram uma reação distinta, uma leitura distinta a cada observador que passou naquele contexto. E aí eu comecei a perceber como que essas obras têm um arco de mudança de significados. A imagem é a mesma, ela não muda, ela foi produzida no século XVII, mas ao longo do tempo elas vão mudando de temporalidades, de contextos culturais, são vistas por pessoas diferentes e o seu significado vai mudando, a sua interpretação vai mudando, por conta exatamente da entrada delas em diferentes culturas visuais e a partir das quais a tradição é relida e ressignificada. Eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre o que foi o meu percurso na pesquisa de mestrado e agora com a pesquisa dos animais, que é a instância da criação da obra. E quando a gente está falando da criação da obra, de uma obra, seja um livro, um código, uma pintura, um desenho, a gente tem que pensar que essa ideia que nós herdamos do século XIX de um autor, ela é uma ideia artificial e que, na verdade, a gente, quando fala de autoria, a gente está praticamente falando de um ente coletivo. Porque a criação, o que envolve a criação das imagens? Primeiro, uma demanda. Essa demanda, no período moderno, ele quase sempre é exterior ao artista, é alguém um comitente, existe uma comitência, um pedido, né, para desenvolvimento dessa imagem ou do objeto em que ela está. Então, alguém encomenda um quadro. Então, essa encomenda, muitas vezes, ela já vem com algumas pré-determinações do que deve ter nessa imagem e como que essa imagem deve significar. Pelo menos em parte dessas orientações, essas orientações vão definindo em parte do significado do que vai ser criado. Essa demanda pode ser do próprio artista com menor frequência, mas pode ser do próprio artista que tem, né, um desejo ou uma busca específica para criar aquele objeto. Então, essa demanda que pode vir do próprio indivíduo, ela faz parte desse processo de criação. Tem o outro elemento que é o autor
dois elementos que são difíceis da gente definir, que são o autor e o executor da imagem. O autor, vão pegar a ideia de um pintor. Então, por exemplo, Mestre Ataíde está aqui em Minas Gerais, lá na entrada do século XIX, recebe uma encomenda da Irmandade, sei lá qual, de pintar um teto para uma capela. A Irmandade faz a demanda pedindo para ele o que ela quer que seja representado, que tipo de iconografia e quanto tempo que ele vai trabalhar, que tipo de material ele vai usar. Ele vai, a partir dessa demanda, começar a desenvolver o plano da obra que vai ser executado. E, em parte, pode ser que ele execute. Mas a gente tem que lembrar que nos séculos XVI, XVII e XVIII, quase toda a produção de imagem ela é partilhada entre uma série imensa de executores. Né? Então, eventualmente, o artista que vai ser o responsável pela obra, ele tem uma parcela de criação intelectual dessa obra, uma parcela de criação manual da obra, mas tem partes que são delegadas a outras pessoas. Então, se a gente for pensar uma gravura, muitas vezes você tem uma gravura para um missal feita pelo Rubens, um missal da editora Plantamoretos da Bélgica, lá na de Flandres, de Antuérpia. Os editores querem fazer uma Bíblia, precisam de imagens, encomendam de um pintor, do Rubens, que era um dos pintores da editora. Ele vai, desenha um protótipo, que passa para um gravador, que grava esse protótipo, não, para um adaptador, que vai adaptar esse protótipo para um sistema de linhas que pode ser lido pelo gravador, que vai executar essa gravação e depois passa para um impressor que vai imprimir essa chapa de cobre numa folha de papel. Então aqui a gente tem uma cadeia de pessoas, desde o desenhista até o impressor, que vão fazer parte desse processo de criação. E nesse processo de criação, como em um livro, qualquer um desses indivíduos pode interferir na construção, aumentando, colocando novos elementos, tirando elementos ou interpretando os elementos que estão ali dentro. Então a gente tem que ter sempre em mente que quando a gente está falando do processo de criação ou da mensagem original, como as pessoas gostam de buscar de uma imagem, a gente está falando do resultado de um trabalho coletivo. Então é muito difícil a gente ter 100% de certeza, é muito difícil a gente ter uma obra que seja 100% coerente em termos de uma ideia. A gente tem que ter sempre essa margem, né, para entender desvios, faltas, falhas, incompreensões. Tá? E uma coisa que é importante a gente sempre lembrar, que é fazer uma distinção entre intenção e mensagem de uma obra. Vou chamar a atenção para o livro Padrões de Intenção, do Marco Baxandal, que é um livro bastante útil para qualquer um que está trabalhando com história. O primeiro capítulo é um livro de história da arte, ele fala sobre intenção na criação de pinturas, mas o primeiro capítulo ele fala sobre a construção de uma ponte por um trem passar, uma ponte de ferro, e como forma de construir o método dele. E aí ele explica a diferença entre intenção e mensagem. E isso é muito importante a gente ter em mente quando está trabalhando com texto ou com imagem. O que a gente está buscando é a mensagem ou a intenção. A intenção, por exemplo, de representar índios brasileiros cortando pau-brasil em um mapa do norte da França do século XVI, a intenção pode ser, em um mapa de luxo, vou mostrar, pode ser conseguir dar esse mapa para o rei e conseguir com que ele invista na marinha mercante francesa e no comércio ultramarino nesse momento. Então essa imagem está sendo mobilizada com uma intenção comercial e política. A outra coisa é a mensagem que ela vai dizer, que ela vai falar, por exemplo, que ali no Brasil a gente pode contar com a mão de obra que é de graça, que não precisamos pagar, vamos trocar por contas e por espelhinhos dos indígenas que vão cortar o pau-brasil e trazer das matas e trazer para a costa para a gente. Então, são duas coisas diferentes que a gente pode ter dentro de uma imagem. Né? No caso, as imagens dos ameríndios, por exemplo, a gente vai ter muito esse jogo, né? Um jogo, por exemplo, de propaganda da conquista, mostrando se os indígenas são
gentios que devem ser catequizados ou não. Esse é um jogo que vai aparecer muito. Tá? Bom, tá tranquilo até aqui, gente? Tô gostando. Sou suspeito para falar, né? Mas também noto de muita coisa já. Passando para frente, eu vou chamar a atenção para vocês para outro elemento. Aí eu vou entrar exatamente nas imagens, que são os elementos que nós vamos usar para a leitura dessas imagens. Eu separei em 2 tipos. Um são as fontes de informação sobre essas imagens e outros são procedimentos que a gente deve conhecer para poder potencializar a leitura dessas imagens. Quando a gente tem uma representação de um indígena, por exemplo, ou uma alegoria do Mare Liberum, por exemplo, na portada do livro, de um livro, a gente vai ter uma série de elementos que nos ajudam a ler aquela imagem. Né? A gente, muitas vezes, quem está começando a trabalhar com a leitura de imagens fica preso somente à imagem, tentando ler os seus elementos internos, e esquecem que essa imagem se relaciona com o universo de outras coisas que ajudam na sua leitura. Primeira fonte sobre a própria obra, sobre a imagem, vai ser essa própria obra. Né? A própria imagem traz uma série de elementos. É diferente de um evento histórico, né? Sei lá, Proclamação da República. Você não tem como ler a própria proclamação, o próprio evento. Né? No caso de um objeto, ou de uma obra de arte, ou de uma imagem, esse próprio elemento material pode ser lido como fonte sobre a sua história. Eu vou mostrar alguns exemplos. Mas, além disso, a gente tem como utilizar, como para entender essa obra, todas as referências visuais que a gente conseguir identificar que foram usadas na sua composição, sejam outras imagens, outros objetos, e todas as referências textuais que foram usadas, sejam conceitos que já estão no uso comum, ideias que estão no uso comum, ou ideias e conceitos que vêm de textos específicos. O que a gente tem que lembrar é que toda vez que um artista pega uma referência visual para usar na construção de uma obra ou de um texto, ele vai ler lá um texto da Bíblia, uma passagem sobre a ascensão de Nossa Senhora. Ele vai lá num texto sagrado, vai ler sobre a ascensão e vai tentar traduzir esse evento em uma imagem. Então ele vai pegar elementos do texto e trazer e traduzir em forma de imagem e colocar na composição da sua pintura. O que a gente tem que lembrar é que essas referências, elas não são idênticas àquilo que o artista fez. Ele pode tomar um elemento, uma imagem, uma representação de uma obra anterior, uma imagem de uma obra anterior, colocar na sua obra e dar outro significado. Mas é importante a gente entender de onde ele tirou. Então, não necessariamente existe uma identidade entre a obra usada como modelo e a obra final. Mas a gente pode tomá-las como fonte. Além disso, existe uma série de documentos sobre essas imagens, documentos como contratos de execução, programas alegóricos. Quando alguém contrata, a demanda, né, que eu falei para vocês, se eu fui pedir pro mestre Ataíde pintar o teto da minha capela, em geral vou dar para ele um programa escrito do que ele deve representar. Então essa documentação, se sobreviver ao tempo, me ajuda a entender como o mestre Ataíde vai reagir à demanda que a Irmandade passou para ele e que aí a partir de então ele vai, a partir dessas diretrizes, ele começa a construir a sua imagem. E, além disso, a gente tem que ter um conhecimento muito forte dos contextos de uso dessa imagem, que são a cultura visual na qual ela se integra. Eu falei para você sobre o cacho de uva. Um cacho de uva no prato, numa capela de Flandres do século XVII, vai representar a comunidade, a Eucaristia, da mesma forma, por exemplo, que o trigo e o milho. Eu nunca vou conseguir entender, por exemplo, uma representação da Eucaristia que tem um milho, um milho americano, um milho que a gente conhece lá amarelinho, como uma representação da Eucaristia, se eu não entender a cultura visual que está mobilizando esse elemento. A gente está acostumado com a nossa cultura visual, que usa o trigo como referência. Só que se a gente volta
na cultura de Flandres, no século XVII, quando essas pinturas foram produzidas, e lembra que, naquele momento, no idioma flamengo, o milho é chamado de trigo turco, né? Apesar de ser americano, ele é chamado de trigo turco. Aí a gente começa a entender por que o milho e o trigo são associados dentro de uma pintura para representar a Eucaristia, representando tanto a antiga cristandade, né, do mundo antigo, e a nova cristandade do novo mundo, da América. Então a gente tem que entender esse contexto que vai dar significado para as imagens. Então é um trabalho complexo, mas é uma delícia de fazer. E além disso, tem os procedimentos que a gente pode utilizar, tanto o procedimento de comparação entre obras similares de um mesmo período, ou o processo de decompor, o procedimento de decompor o processo de construção da obra, que vai ficar mais claro para frente, quando eu vou começar agora a trabalhar com vocês um pouco as fontes. Bom, falei para vocês que as fontes elas podem ser a própria obra, né? A gente pode desenvolver uma habilidade para leitura dessas imagens a partir do que elas próprias nos trazem de informação. Tanto informação visual, que a gente consegue interpretar e ler da mesma forma que uma informação textual, a gente só precisa de exercício. Né? Como a gente passa uma vida aprendendo a ler e interpretar texto, a gente tem que fazer o mesmo exercício para ler e interpretar imagens. Né? Os elementos estão ali para serem lidos. E também existe uma série de outros elementos que estão dentro da obra que nos ajudam a entender a mensagem intencionada com a sua criação. Desde anotações de datas, assinaturas, textos, até a própria materialidade usada para a construção dessa imagem. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui de obras para vocês, de representações na maior parte do século XVI, mas que são muito interessantes da gente pensar como que, a partir dessas imagens, a gente consegue ver a própria imagem, a gente consegue tomá-la como índice da própria representação. Então, vou começar com um conjunto de imagens de cabeças de negros, de indivíduos negros, que o Dürer ele representou numa viagem que ele fez a Antuérpia, a Flandres, nos primeiros 20 anos do século XVI, em que ele, indo a Flandres, ele conseguiu ver uma série de africanos que tinham chegado ali, principalmente por conta do comércio dos portugueses, que migraram, né, para a cidade, entre a costa ocidental da África e o norte da Europa. E no momento em que ele encontrou com essa humanidade que era nova para ele, né, como essa cabeça de um africano que ele desenha em 1508, ele, como está datada, né, a gente consegue ver na própria imagem a data, ele tem aqui alguns procedimentos que são para a gente bastante... Né, a própria imagem traz. Né? A imagem não é um retrato completo de um indivíduo, mas ele tem uma preocupação muito centrada que a gente vê na forma como ele compôs a imagem, de traduzir os aspectos fisionômicos dessa nova humanidade que ele conhece, desde a expressão facial, os traços de nariz, boca, a composição do rosto, até os elementos como cabelo, uma série de elementos que ele vai tentando traduzir em termos de traçado nessa obra. Inclusive, a forma, o brilho da pele, né, que ele produz uma série de espaços na própria imagem, né, que dão essa ideia de um reflexo de luz. Então aqui a gente vê que ele tem uma tentativa, que dentro dessa obra é um desenho de observação, só de ver a gente já sabe que é um desenho de observação de um indivíduo real que ele viu, que ele tem um foco específico em traduzir essas características físicas, corporais e a expressão do modelo, e não está preocupado com mais nada, tanto que até as próprias vestimentas do indivíduo ele deixa sem completar, só insinuadas no desenho. Ele concentra toda a sua atenção na representação do rosto.
Aqui já vai ser um outro desenho feito com pena e tinta sobre papel do próprio Dürer, quando ele volta a Antuérpia em 1520, 1521, em que ele vai ver, por exemplo, esse é um retrato de um capitão da Armada Imperial, que é um mestiço, e aí o Dürer tem a mesma, apesar de não estar usando aqui o lápis, ele tem a mesma intenção, né, de representação bastante intensa do aspecto fisionômico desse indivíduo. Inclusive traz alguns textos em torno dessa imagem, que ele vai trazendo alguns apontamentos sobre o indivíduo, né? E essa é uma imagem que, se a gente tomar a obra como referência, ela está desenhada dentro do diário de viagem, ela foi originariamente desenhada dentro do diário de viagem do Dürer, e junto a outras representações de cabeças de tipos humanos. Então ele está aqui duplamente preocupado em representar um indivíduo específico que ele nomeia, que ele diz quem é, que ele diz de onde vem, mas ao mesmo tempo junto de outros tipos humanos que ele está quase que mapeando dentro dessa, né, do que ele viu nessa viagem. E essa é até uma imagem interessante, porque esse indivíduo ele é cego de um olho, o Dürer representa isso muito bem, né, um olho que é perdido ali. E aqui, então, a gente já tem né, essa intenção de identificação do indivíduo muito, muito pungente. Outra imagem do mesmo indivíduo, e um retrato de uma moura, né? Ele identifica como moura. Essa é uma criada de um comerciante português, né? Que ela se chamava Catarina. Ela tinha cerca de 20 anos, está escrito no alto, inclusive a gente sabe porque está escrito no alto da imagem, né, que o nome dela é Catarina aos 20 anos de idade. Logo abaixo, né, do lado da assinatura do Dürer e abaixo da data 1521. Então, né, mais uma vez, a gente tem esse mesmo tipo de intencionalidade de representação, mas aqui, né, como no próprio Capitão, a gente vê como que os trajes também já fazem parte desse processo de definição do indivíduo, né, nessa imagem. Então, aqui eu estou lendo apenas a imagem e o que ela me traz de informação, está tudo ali dentro. E a obra como um todo, porque isso está dentro do diário do Dürer, e ele conta como que ele encontrou essas pessoas e como ele fez essas representações. Então tem uma série de elementos que vêm para a leitura dessa obra, que vem da própria obra. Sendo um desenho de observação, ele carrega muito menos elementos visíveis ou muito estampados na cara da cultura visual da época, porque ele está ali tentando caracterizar esse indivíduo. Da mesma forma, a gente pode usar, por exemplo, o retrato do Dom Miguel de Castro, feito pelo Eckert, quando ele passa por Recife. Não vou entrar em muitos detalhes, mas só para trazer uma imagem colorida. Um retrato, só para voltar à questão, né, da obra como referência, a gente tem que pensar que o gênero da obra ele faz parte do processo tanto de intenção, né, da intenção de se revelar a intenção do autor, quanto também da mensagem. Um retrato ele tenta representar um indivíduo com elementos suficientes para que a gente possa entender esse indivíduo e sua função. No caso do Dom Miguel de Castro, ele é um embaixador africano que chega em Recife antes de ir para a Europa para tentar mediar uma série de conflitos internos à costa ocidental, pedir que aos holandeses aos neerlandeses que mediassem uma série de conflitos entre potentados da costa ocidental africana, principalmente entre o Reino do Congo e o Conde do Sonho. Então aqui tem uma série de elementos que vão trazendo, que vão nos ajudando a identificar, a compor a imagem dessa figura como um embaixador que vem da África. Isso já é diferente de do gênero de uma pintura, de um esboço, de uma representação ao natural, por exemplo, que a gente, por exemplo, não vai ter a preocupação com a completude dessa imagem, mas apenas com os traços físicos, por exemplo, e que vai ser diferente de um outro gênero de pintura, que é o trone. Eu esqueci até... não, está escrito ali.
O trone é um tipo de pintura típico do norte da Europa, principalmente da Holanda e de Flandres, em que os artistas eles tentam se exercitar na representação de tipos humanos, de tipos ideais, ou cômicos, ou vamos dizer, diferentes do habitual. E aí as representações, por exemplo, de negros como trones vão ser bastante usuais. O trone, então, ele